Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és santo, poderoso para sempre, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada por teu amor, por tua graça, Senhor, por tua misericórdia sobre nós, Pai. Venha estar conosco nesse momento, venha ministrar os nossos corações agora e durante todo o dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja exaltado em todo tempo, Pai. Amém. Vamos ler aqui hoje em Neemias, capítulo 6. Qual inimigo quer te fazer parar? Eu vou ler, depois se eu puder, ler o capítulo todo, que eu vou ler só umas partes para não ficar muito grande, né? Porque ele é grande. Então, eu vou ler o Neemias capítulo 6, de 1 a 3, e depois o 15 ao 17. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, o que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Então, agora a gente vai ler o 15 e 17. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Amém. Então, Neemias, Desculpa. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir Jerusalém, né? Lá no primeiro capítulo, conta lá que ele era copeiro do rei, né? E o rei percebeu que ele estava triste, né? E perguntou para ele o que estava acontecendo. Aí ele falou, né? Que ele estava triste porque a cidade dele estava, porque ele tinha ficado sabendo que a cidade dele estava destruída, né? A cidade natal dele. Ele provavelmente não tenha nascido lá, né? Acho que ele fala até que é a cidade dos meus pais. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo. Então, orelha do céu. Acho que é isso mesmo. Não vou olhar aqui não, mas. Aqui, ó. Como Neemias 2, 3. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste meu rosto, a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, ele não nasceu lá, mas ele sabia que era a cidade da família dele, né, do povo dele, que era o povo de Deus também. Então, o rei, né, liberou ele para ele ir, e ele foi, juntou um povo lá e eles começaram a reconstrução. E quando eles começaram a reconstrução, eles começaram a ter inimigos, né? Aqui no versículo 1 do capítulo 6 fala que Sambalate, Tobias e Gesem começaram a se levantar para tentar impedir eles de reconstruir, né? Neemias foi chamado por Deus para reconstruir Jerusalém, que foi destruída pela Babilônia, mas ao chegar lá encontrou inimigos que o queriam fazer parar. Inventaram mentiras, né? Oi, mãe. Inventaram mentiras no versículos 5, 6 e 7. Vamos ler aqui rapidinho. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles.
e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção. Então, eles começaram a inventar mentiras sobre Neemias, né, amedrontar ele, porque o rei liberou ele para ele ir lá fazer reconstrução, mas assim, eles continuariam sendo até então sendo província da outra nação, né? E olha, inventaram mentiras, fizeram ameaças, mas Neemias não se deixou ser intimidado, mas pediu a Deus que fortalecesse suas mãos. Versículo 9. Olha, estavam tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Então, né, a primeira atitude dele no momento desse foi orar ao Senhor pedindo forças, né? Porque se ele orou pedindo força é porque ele provavelmente se sentiu um pouco abalado, né? Os inimigos até tentaram usar um sacerdote do templo para o fazer pecar, tentando levá-lo a se esconder no templo, o que seria pecado porque Neemias não era permitido entrar por não ser sacerdote. Então, eles combinaram, tá entre o versículo, não vou ler aqui para não ficar muito grande, tá entre o versículo 11 ao versículo 13, tá falando que um sacerdote chamou ele, né, para ele se esconder no templo, porque tinha ficado sabendo que tinha uns homens que queriam matar ele. Só que ele até fala que, ó, percebi que Deus não o tinha enviado, né? Neemias já sentiu logo que o profeta que eles tinham pedido estava errado, né? Que ele estava de complô com Sanbalate, Tobias lá. Então ele não foi, né? E o que eles queriam fazer era ele entrar no templo para depois incriminar ele, falar que ele cometeu um pecado, porque Neemias não era sacerdote para entrar no templo, então ele estaria pecando se ele tivesse entrado, né? Então ele continuou sendo sábio, continuou pensando antes de executar alguma situação, né? Pensando bem o que fazer. No final da reconstrução, as nações vizinhas ficaram atemorizadas, pois sabiam que foi Deus quem ajudou o povo. Isso está no versículo, cadê que? É o 15 e 16 que a gente leu, né? Ó. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então, até as nações em volta ficaram com medo, né? Os projetos dados a nós por Deus já são vitoriosos, né? Que Deus entregue nas nossas mãos já é garantia de vitória, né? Já é garantido. Nosso dever é executar e ser firme, mesmo quando vier as lutas, mesmo que o inimigo se levante para nos intimidar. Devemos enfrentar e continuar até o final da obra, sabendo que o Senhor está conosco. Glória a Deus, né? Então, que nós possamos estar firmes, né? Ainda que se levante situações para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Se Deus colocou na nossa mão, foi o Senhor que vai fazer através de nós, né? Nós só precisamos ter o nosso coração voltado, ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, porque se ele não tivesse sensibilidade, talvez ele não teria percebido que o sacerdote estava de maldade, né? Então nós precisamos estar conectados o tempo todo, estar vigiando, né? Estar sempre ali entendendo o movimento espiritual que está tendo, se está tendo, se o levante de uma pessoa, se o que a pessoa está falando veio dela, se veio do inimigo, né? Então, nós precisamos estar sempre conectados com o Senhor para a gente entender o que está acontecendo, né? E o que o Senhor tem para fazer. E a história de Neemias é uma história maravilhosa, Neemias e Esdras, né? Os dois livros que contam a reconstrução de Jerusalém, como eles começaram a se reerguer depois
do exílio na Babilônia, né? Depois de tudo que aconteceu, foram 70 anos de exílio, né? Como foi predito pelos profetas antes, né? O povo de Israel endureceu o coração, começou a se misturar com o povo da terra lá, com Deus, e Deus falou que se eles não se convertessem, que eles seriam exilados, né? E Deus, a palavra do Senhor, ela não falha, e o povo foi levado cativo, né? Então, quem tiver interesse, lê o livro de Neemias e Esther, porque de Esther também, que é do mesmo período, mas Neemias e Esdras são livros assim que nos mostram como é importante se manter firme naquele propósito que o Senhor deu, amém? Oi, Simone. Então vamos orar aqui agora. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos fortaleça, né, na jornada que Ele nos deu. Cada um de nós, Senhor, nos deu uma missão, né, ministério diferente, mas seja do menor ao maior dentro do culto, no membro, em casa, no trabalho, que nós possamos estar vigilantes para não cair nas mentiras que o inimigo se levanta, né? Que se a gente sentir que tá perdendo as forças, a gente levantar as mãos pro céu e pedir força pro Senhor, né? Que o Senhor seja a nossa rocha, né? Então vamos orar. Vamos orar também pelas crianças. Vamos continuar orando pelas nossas crianças, para que o Senhor cuide delas, cuide dos nossos filhos, né? Das crianças aí que estão sofrendo, passam tanta coisa. E pelas eleições também, porque é uma coisa muito importante, né? As eleições, a gente passou anos deixando para lá, achando que não cabia a nós cristãos ter que pensar nisso, mas cabe sim. Nós precisamos orar pelas eleições, precisamos pedir ao Senhor que nos direcione qualquer pessoa certa para votar, né, para colocar ali, porque são eles que vão governar e decidir as leis, né? Então, vamos orar. Oh, Pai querido, bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigada por mais um dia, Senhor, renovar sobre nós as tuas misericórdias, teu amor, Pai. Obrigada, Senhor, por nos permitir estar aqui, por nos permitir ser o teu povo escolhido, Senhor. Obrigada, Deus, porque em outra época, Deus, nós não teríamos essa escolha, Senhor. Mas nós hoje, através de Jesus, nós podemos ter o amor do Senhor na nossa vida. Nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados, Pai. Oh, Deus, o Senhor nos dá tanta coisa. O Senhor não nos deve nada. E, meu Deus, obrigada por tudo, Senhor. Deus, nós oramos nessa hora e pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça os braços cansados, Senhor. Aqueles que já estão na caminhada há muito tempo, meu Deus, querendo desanimar, querendo entregar, meu Pai amado, seu ministério, querendo entregar, meu Deus, um trabalho. Deus, fortaleça cada um. Tudo tem seu tempo, Deus. Deus, assim como uma árvore, ela precisa ser cuidada, tratada, Senhor. Nós precisamos também, o nosso ministério também, Deus. Nós não vamos, Deus, relaxar de fazer de qualquer maneira e não abandonar, Senhor. Há pessoas que se espelham em nós, meu Pai. Se nós desistirmos, outros desistirão. Pai, que nós possamos estar firmes olhando para o Senhor, que nenhuma mentira nos pare, que nenhum levante do inimigo pare-nos. Deus, que nós possamos olhar para o céu, que nossos ouvidos possam estar afinados, Deus, para ouvir Tua voz, ouvir Tua direção, sentir, Deus, o movimento espiritual, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus querido, ajuda-nos, fortalece cada irmão, Pai, aqui na nossa igreja, no Brasil em geral, Pai, cada pastor, fortalece eles, Deus, em nome de Jesus. Algum que esteja, meu Pai, fraco na fé, Pai, pensando em desviar ou até mesmo tirar a própria vida, que o Senhor encontre eles, que o Senhor leve homens e mulheres de Deus, que encontre essas pessoas, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha encher a vida deles de paz, de alegria e contentamento, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro também pelas nossas crianças, Papai. Oh, Deus, guarda as nossas criancinhas, Jesus. Vem, Senhor, cuidar de cada uma delas, meu Pai. Oh, Senhor, dá um novo futuro, Deus, um futuro de paz, de vida, Senhor, para essas crianças. Que os pais, Deus, se despertem para cuidar melhor,
para Deus estar alimentando, meu Deus, tanto espiritual como físico, Pai. Cuida, meu Pai, de cada criancinha. Protege, Senhor, meu Deus, o físico, meu Deus, protege, Senhor, toda a integridade física das crianças, Pai. Algumas que estão em situação de abuso, Senhor, que o Senhor resgate essas crianças. Oh, Deus, que o Senhor levante, meu Pai, pessoas, homens, mulheres, que vá até essas mulheres, até essas crianças. Pai, se no nosso convívio existe crianças que passam por essa situação, Senhor, nos revela, nos dá sabedoria como agir, Deus. Oh, Pai, principalmente nós que estamos no Ministério Infantil, Pai, que nós recebemos todo tipo de criança. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos discernimento e possamos escutar a voz do Senhor para cuidar dessas crianças, meu Pai. Oh, Deus, sobre os nossos filhos estão a bênção do Senhor. Oh, Deus, que eles serão, meu Pai, maiores, irão em outros lugares que nós não fomos, serão maiores, Pai. Oh, Deus, eu profetizo sobre os nossos filhos, meu Pai, que eles serão influenciadores do reino dos céus, da cultura do céu e não a cultura do mundo, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelas eleições. Pai, em nome de Jesus, Pai, move, Deus, o nosso coração, meu Deus, para votar naquele que o Senhor deseja. Homens íntegros, oh Deus, homens que estarão ali, Deus, fazendo algo que seja bom. Pai, que não seja, meu Pai, por mero, Senhor Deus amado, que as pessoas tenham consciência de não vender o voto, de não, meu Pai, deixar nulo, de não vender em branco, não votar em branco, mas, Deus, que possamos buscar no Senhor a direção, Pai. Oh, Deus, é o Senhor que faz, meu Pai. A tua palavra diz que é o Senhor que coloca e tira os reis, Pai. E nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, o momento certo de todas as coisas. Mas nós precisamos ouvir tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, que nosso coração possa estar puro, simples, meu Pai, em todo o tempo. Guarda o nosso dia hoje, Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos, Pai. Nós possamos estar protegidos das ciladas do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, guarda a saúde de cada um, Pai. Em nome do teu Filho amado, eu te louvo e te agradeço para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos, que nós possamos estar, Conceição, nós possamos estar aí, passar esse dia pensando nisso, sabe? Nós possamos estar firmes com o nosso coração, olhando para Jesus, né? Não desistir da boa obra que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Então, apaixone-se cada vez mais por Jesus e tenha um bom dia a todos vocês, a paz.